convido você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus, como é uma leitura um pouco extensa, eu farei e peço que os irmãos acompanhem comigo. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória, da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e orar ao Senhor. Pai, nós reconhecemos o nosso pecado. Pai, nós reconhecemos as nossas falhas, a nossa insignificância diante do Senhor, a nossa limitação, mas pedimos que a Tua graça irresistível nos alcance, como nós cantamos há pouco. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração, nos confrontar, mexer, ó Deus, com as nossas estruturas, para que sejamos de fato mais parecidos com o Senhor. Fala aos nossos corações, ministra, ó Deus, aos nossos corações a Tua verdade, e que, ó Deus, eu seja aqui apenas um instrumento do Senhor, usado para trazer aquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja. Que não sejam palavras minhas, que não saiam nada da minha boca, do meu coração, mas que a palavra que for pregada aqui venha do Teu trono de graça para a Tua igreja. Desafia-nos, Pai, quebranta-nos, chacoalha, ó Deus, as nossas estruturas para que sejamos de fato mais parecidos com o Senhor. E é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos uma geração que busca status, né? Nós vivemos a geração das redes sociais. E na rede social tudo é muito bonito, tudo é muito belo, tudo é muito apresentável. A maternidade do Instagram, das redes sociais, é a maternidade bela, linda. A mãe está sempre pronta, a mãe está lá ensinando, fazendo, tudo é muito bonito. O empresário da rede social se apresenta sempre como alguém bem-sucedido, como alguém forte, como alguém compenetrado e que consegue fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. O pastor da rede social sempre vem esclarecendo dúvidas teológicas, mas não se mostra o que há por trás da vida da mãe, da vida do empresário ou da vida do pastor. A rede social é uma janela limitada da vida real. Nós não conseguimos ver as dores, muitas vezes, não conseguimos ver as angústias e os dissabores da vida de quem está na rede social. Mostramos ali apenas o que é bom. E aí, se você for levado apenas pela rede social, que alguém apresenta, ou a vida de alguém apresentada ali, você vai dizer, nossa, mas a vida do fulano é boa demais. Fulano só vive coisa boa na vida. Fulano só tem uma experiência boa, parece que a vida dele é tão mais fácil do que a minha, mas quando nós olhamos a fundo, percebemos que não é bem assim. Todos nós temos nossas dores, nossas lutas, nossas dificuldades. Nós apenas apresentamos o lado bom da coisa na rede social. Mas todos nós temos um lado ruim da vida, o lado difícil, o lado complicado. Assim somos nós também. A grande questão é que nós colocamos máscaras muitas vezes para parecer bons. Mas se nós formos olhar à luz da Escritura, o que ela tem para dizer a respeito de nós, talvez nós vamos levar um choque de realidade. Talvez você nessa noite vá se assustar um pouco com o que a palavra de Deus tem a dizer sobre mim e sobre você. Que nós somos mortos
e totalmente depravados, perdidos em nossos pecados. Não há nada de bom em nós. Por mais que muitas vezes a gente queira fazer como na rede social, mostrando o lado bom nosso para as pessoas, a gente sempre acaba mostrando também facetas da nossa maldade, do nosso pecado, da nossa incompetência de viver à luz da Escritura. Por mais que eu e você tentemos, às vezes aqui na igreja, mostrar o nosso lado bom, ser um bom cristão, ser o crente nota 10 aqui dentro da igreja, quando nós chegamos em casa, com a nossa família, a gente perde o controle, a gente fala o que não devia, a gente tira a máscara. Por mais que na igreja ou em algum outro lugar, com pessoas que eu não conheço a fundo, eu consiga colocar a máscara de bom moço no meu trabalho, no meu dia a dia, com as pessoas que eu convivo, a máscara cai. E ali nós percebemos quem nós realmente somos: pecadores indignos da graça de Jesus. Paulo vai trazer para nós, aqui em Efésios, exatamente essa verdade. Paulo busca falar desse abismo de desesperança que o Evangelho vem trazer luz. Paulo vem escrever para os crentes de Éfeso na esperança de fazer com que eles tenham uma experiência real com Cristo, uma visão correta de quem Cristo é e de quem eles são. E por isso ele escreve esse capítulo aqui, basicamente, o capítulo 2 vai falar sobre isso. E aí, à luz dessa passagem de Paulo, que ele tem para nos dizer aqui, eu quero pensar com você nessa noite sobre esse tema, que é o primeiro dos 5 pontos do calvinismo: depravação total. Para nós parece um pouco pesada essa palavra depravação. Quando nós pensamos em alguém depravado, a nossa ideia vai para uma ideia mais de lascívia, de sexualidade, de depravação nesse conceito. Mas quando nós pensamos à luz do que Calvino vem trazer para nós nesse primeiro ponto, ele vem dizer que todo o nosso ser, a nossa totalidade do ser foi manchada e depravada pelo pecado, de maneira que os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas vontades, a minha criatividade, os meus relacionamentos foram manchados pelo pecado. Tudo que há em mim foi manchado pelo pecado, de maneira que a gente não consegue mais se relacionar bem com as pessoas. Por isso que a gente briga, por isso que você briga com a sua esposa, por isso que você briga com o seu marido, por isso que você discute no trabalho com as pessoas com quem você trabalha, porque os nossos relacionamentos foram manchados pelo pecado. Por isso que nós vemos tanta perversidade no mundo, porque os relacionamentos, a criatividade, por isso que nos últimos dias nós temos visto tantas músicas depravadas mesmo, sujas, porque a criatividade do ser humano foi manchada pelo pecado, de maneira que nós passamos a criar sem Deus, nós criamos coisas manchadas pelo pecado. Então, todo o nosso ser foi totalmente depravado. Então, esqueça um pouco esse conceito, essa conotação de depravação como algo sexual, como algo que vem da lascívia, e pense como algo que foi sujo, como algo que foi manchado, como algo que foi adulterado na sua totalidade. E é isso que Calvino vem dizer para nós. A teologia reformada, na verdade, vem dizer para nós, mas Calvino é um dos principais aí por conta da sua teologia calvinista. Os 5 pontos do calvinismo, na verdade, eles surgiram como uma resposta a 5 pontos do arminianismo, das igrejas arminianas. Então, as igrejas arminianas tinham criado 5 doutrinas com base numa interpretação incorreta da Escritura, e a teologia calvinista vem, então, trazer uma resposta a esses 5 pontos do arminianismo. E aí nós vamos estudar hoje o primeiro ponto à luz da Escritura, que vai dizer que nós somos totalmente manchados pelo pecado. Não há nada de bom em nós, e eu quero convidar você, à luz de Efésios capítulo 2, a pensarmos sobre isso. 3 verdades básicas aqui que Paulo vai dizer para nós. Primeiro, Paulo vai mostrar para nós a condição humana sem Cristo. Quem nós éramos de fato sem Jesus. Quem éramos nós. Paulo começa já sem anestesia, já começa doído já. Ele diz: vocês estavam mortos em delitos e
pecados. Paulo aqui não está dando um diagnóstico médico. Paulo está dando um diagnóstico espiritual e mostrando como nós éramos espiritualmente sem Jesus, mortos. O ser humano sem Cristo não tem vida em si mesmo. Ele respira, anda, trabalha, sorri, mas diante de Deus, espiritualmente, ele está morto. É como se nós fôssemos espiritualmente zumbis diante de Deus. A gente anda, a gente fala, a gente tem reações, mas por dentro estamos mortos, podres, sujos pelos nossos pecados. E essa é a verdadeira condição da humanidade. Aí ele vai destacando, né? Ele começa ali no texto, versículo 1 e 2 e 3. Primeiro ele diz: mortos em nossos delitos e pecados. Paulo ressalta aqui que o salário do pecado, lembrando aí o que ele fala em outra carta, é a morte. Por isso nós nos tornamos mortos espiritualmente. E o morto, ele não tem vida, ele não reage. Alguém que morreu não tem o poder de levantar, não tem o poder de abrir os olhos, não tem o poder de falar, porque não há vida naquele corpo. Ali nós vemos, diante de um velório, num caixão, nós vemos apenas o corpo da pessoa, porque não há nele vida. A vida já se foi. E Paulo vai dizer que perante o Senhor Deus, espiritualmente, eu e você somos mortos, incapazes de nos levantarmos, incapazes de buscarmos a Deus, incapazes de nos achegarmos a Deus, sem que Ele faça isso primeiro em nós. Se Deus não nos chama, se Deus não vai até nós, nós estamos mortos e por isso nós não conseguimos nos levantar. Se não tiver alguém para reanimar aquele corpo espiritualmente morto e fazer um trabalho de reanimação, como é feita a massagem cardíaca nos hospitais, para que aquele corpo volte à vida, nós vamos morrer, nós vamos permanecer mortos. É necessário que Cristo venha até nós para mudar a nossa situação. Paulo continua dizendo: vocês estavam mortos segundo o curso deste mundo. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta para a gente ir acompanhando o texto. Segundo o curso deste mundo, ele diz: vocês andavam segundo o curso deste mundo. E mundo aqui não se refere ao cosmos, que é o espaço físico onde a gente vive. Cosmos vem do grego, a ideia de espaço, né? de meio onde nós vivemos. Mas Paulo está se referindo aqui a uma maneira e a uma cultura de viver sem Deus. As pessoas vivem como sem Deus, né? Vivem como se Deus não existisse. As pessoas que não são salvas em Cristo Jesus vivem como se Deus não existisse e são levados de fato pela correnteza da cultura, sem questionar, sem lutar, simplesmente indo junto com todo mundo, como uma boiada, de fato, indo para o matadouro. E esse é o curso do mundo. Paulo está falando: olha, nós estávamos andando como uma boiada, indo para o matadouro, segundo o curso do mundo, sem questionar, sem perguntar o porquê, simplesmente nós íamos, levados pela cultura do mundo, achando que tudo aquilo é normal. E se você parar para pensar antes da sua conversão, provavelmente a sua mentalidade era assim também. Não, está tudo bem, está tudo normal, vamos andando, vamos seguindo. Quando Cristo entra no nosso coração e faz a morada, faz mudança, a nossa mente parece que vira uma chave. Espera aí, agora o que antes para mim parecia normal, agora não é normal. O que antes para mim parecia correto, agora não é correto. Porque nós não andamos mais segundo o curso deste mundo, mas segundo a palavra de Deus. Paulo segue dizendo aí, não paramos por aí, ele vai dizer que ele diz que nós somos mortos. Primeiro ele falou isso, depois ele falou que nós estamos alienados, seguindo o curso deste mundo, como uma boiada rumo ao matadouro, e ele segue dizendo que o homem é também escravo de Satanás. Ele vai dizer: vocês andando segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. As pessoas que vivem sem Deus andam dominadas, influenciadas e controladas pelas vontades dos poderes espirituais malignos, uma condição de total desespero. O diabo as influencia, as oprime, as leva a tropeçar, a agir de forma maldosa, se afundando cada vez mais em seus pecados e tornando as suas vidas completamente miseráveis. Essa é a vida de quem não tem Cristo.
Vale ressaltar aqui que filhos de desobediência se refere à herança que nós recebemos em Adão e Eva. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos filhos da desobediência. Como filhos de Adão, nós herdamos dos nossos pais esse presente não muito bom, nada legal, que é a desobediência e é esse peso que nós carregamos e que só Cristo pode tirar de nós. Quem não tem Cristo e a nossa essência, nós antes de termos Cristo nos chamando e habitando em nosso coração, éramos mortos, escravos do mundo, alienados pelo mundo e completamente escravos a Satanás e às vontades do maligno sobre nós. Ele segue dizendo também, Paulo continua, piorando a situação aqui, né? O ser humano também é escravo de si mesmo, vive para satisfazer os seus desejos carnais e pensamentos completamente corrompidos. Ele vai dizer que nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. O mundo hoje prega para nós, faça o que você quiser, siga o seu coração, não é pecado se te faz feliz, faça o que está no seu coração, siga o seu coração, a sua vontade, se te faz feliz, meu amigo, se entregue, viva, faça o que você quer fazer. Mas a palavra de Deus diz que enganoso é o nosso coração. A palavra de Deus diz que se nós seguirmos as paixões da nossa carne, se nós nos entregarmos às nossas paixões, às nossas vontades, nós vamos cair num abismo profundo e dificilmente sairemos de lá. A palavra de Deus diz que se nós nos entregarmos às nossas paixões, nós seremos como uma criança entregue para viver a sua vida sozinha. Não tem condição de eu e você vivermos as nossas vidas alheios ao nosso Pai Celestial. Como uma criança não pode viver sua vida sozinha. Se você deixar uma criança sozinha, ela vai cometer algo contra ela mesma e vai morrer. Assim somos nós, limitados, incapazes de seguir a nossa vida por nós mesmos. E o mundo vai dizer isso para nós, tentando nos persuadir com essa mentira, mas a verdade é que seguir os nossos desejos, ao seguir os nossos desejos, nós nos tornamos prisioneiros deles. Não há uma liberdade em seguir os nossos próprios desejos. Você fica escravo deles. Se você já presenciou alguém viciado em alguma coisa, cigarro, bebida ou droga, você vai ver o quanto a pessoa é aprisionada por aquilo. O quanto o vício nos aprisiona. O quanto ela fica refém dos seus desejos, das suas vontades, dos seus anseios, daquilo que outrora lhe trazia prazer, mas que agora se tornou uma maldição na sua vida. O homem se torna prisioneiro de si mesmo, não há liberdade fora de Cristo. Na verdade, há só uma troca de senhores. Ou nós somos servos de Cristo, ou nós somos escravos de nós mesmos. Ou você é escravo de Cristo na liberdade que Ele tem para te oferecer, uma visão correta do mundo, ou você é escravo das suas paixões. Ou o homem está preso na verdadeira liberdade que só encontra em Cristo, ou será preso nas suas paixões, que o levarão para a morte eterna. Não tem meio termo aqui. E como se não bastasse, Paulo vai declarar então a última parte ali no verso 3, éramos por natureza filhos da ira de Deus. A ira de Deus não é uma explosão momentânea, não é um rompante de ira que Deus tem e pesa a mão sobre nós, como muitas vezes eu e você fazemos com os filhos, com o cônjuge, com as pessoas no trabalho. Não é disso aqui que Paulo está falando. Mas Paulo está se referindo aqui à santa e justa reação de Deus contra o pecado, como nós já vimos alguns domingos atrás, que a ira de Deus, a morte é uma consequência natural da ira de Deus com relação ao pecado. O pecado traz a morte, e por isso, como consequência da ira de Deus, nós sofremos essa penalidade. O homem nasce debaixo da ira de Deus, condenado ao inferno. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Eu e você, sem Cristo Jesus, estávamos condenados ao inferno. Simples assim.
Enquanto nós não entregamos a nossa vida a Jesus, enquanto nós não nos rendemos a Jesus, não há salvação para mim e para você. Ah, mas é uma boa pessoa, ajuda os necessitados, faz isso, faz aquilo. Muito bem, mas se não tem Cristo como seu Salvador, não tem salvação. E nós vamos entender o porquê disso. Nós vamos entender o porquê disso lá na frente. Não basta continuarmos como nós estamos, é necessário haver uma mudança em nós. Se você me perguntar, pastor, o que nós precisamos fazer para ir para o inferno? Eu vou dizer nada. Basta você ficar do jeitinho que você está, não buscar a Deus, não viver em santidade e deixar a vida me levar, como diz a canção. Esse é o caminho para você ir para o inferno. Deixe a vida te guiar, deixe o seu coração te guiar, e você vai ver aonde você vai parar. Mas quando nós deixamos Deus nos guiar, quando nós deixamos Deus nos levar, a vida muda. Essa era a nossa condição, perdidos, escravos, alienados pelo mundo, mortos, sem reação, alienados pelo mundo, escravos do diabo, escravos das nossas paixões, e reféns da ira de Deus, e a ira de Deus nos levaria direto para o inferno, para o abismo. Mas, graças ao bom Deus, Paulo não termina o texto aqui. Isso é maravilhoso. Paulo não para por aqui. Paulo segue o texto, e depois de pintar o quadro mais sombrio da miséria humana, ele acende a luz da graça com duas palavras que mudam tudo daqui para frente. Ele diz, mas Deus. E aqui muda tudo. Nós éramos perdidos, nós estávamos mortos, o nosso destino era o inferno, mas uma conjunção adversativa, Deus mudou a história, Deus mudou tudo. E aí nós vemos a segunda lição aqui, a graça de Deus em Cristo Jesus. Paulo vai nos mostrar a partir do versículo 4 até o versículo 6, como a graça de Deus em Cristo nos alcança. Nós estávamos mortos, mas a graça de Deus nos deu vida. Nós estávamos condenados, mas a graça de Deus nos libertou. Nós estávamos sem esperança, mas a graça de Deus nos salvou. E aqui ressoa a boa nova do Evangelho. Aqui ressoa a essência do Evangelho sobre mim e sobre você. Quando o homem nada podia, Deus interveio. Quando eu e você estávamos mortos, sem vida alguma, Deus soprou sobre nós, novamente, o fôlego de vida, a vida espiritual que só Ele tinha, nos dando vida por sua graça e misericórdia. Paulo vai destacar alguns termos aqui, eu preciso destacá-los com você também. A partir do versículo 4, Paulo vai dizer, mas Deus sendo rico em misericórdia, Deus não tinha obrigação de nos salvar. Já falamos sobre isso aqui em vários momentos. O salário do pecado é a morte. Beleza, você faz o seu trabalho durante o mês todo, no final do mês o seu patrão vai e te devolve, te paga o seu salário. Ele fez uma boa ação para você ou ele fez a obrigação dele como seu patrão? A obrigação. O seu salário está lá, tantos reais depositados na sua conta, é a obrigação do seu patrão, ele não te fez um favor. Era o que você merecia. Pelo contrário, você merecia aquele salário. Aquilo não é um favor, é um merecimento. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. O que nós merecíamos era o inferno. Era isso que nós merecíamos. O salário do pecado é a morte eterna. E quando Paulo fala morte aqui, nesse texto do salário do pecado, ele está se referindo ao inferno, não é a morte física, porque essa todos nós vamos enfrentar. Ele está falando da morte espiritual, da morte eterna. Todos nós estávamos perdidos. Vamos pensar aqui na ideia do balaio, da perdição que todos nós estávamos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. A graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. A misericórdia é o ato de Deus não nos dar aquilo que nós merecemos.
E Deus, sendo rico em misericórdia, não nos dá o destino final do inferno. Ele nos tira do balaio da perdição e nos leva para o reino da sua maravilhosa luz e nos salva. Graça, misericórdia, favor imerecido. O ato de Deus não nos dar aquilo que nós merecíamos. Ele fala, esse é o seu salário, você trabalhou para ganhar isso daqui, mas eu não vou te dar isso daqui, eu vou te dar algo muito melhor, algo maravilhoso, eu vou te livrar da condenação eterna e vou te dar a salvação. É isso que Deus fez por nós. E é por isso que nós nos reunimos toda semana aqui, para cultuar, para exaltar, para engrandecer esse Deus que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz, nos encheu de graça, nos encheu de vida, nos tirou da morte eterna e nos deu vida quando nós não tínhamos vida alguma. Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou. Ele poderia ter nos deixado na morte, Ele poderia ter nos deixado na perdição e ainda assim Ele seria justo. Deus não é injusto por condenar alguém ao inferno, porque esse é o salário do pecado. Deus não é injusto em mandar alguém para o inferno, porque foi isso que nós fizemos lá em Adão, e é isso que nós fazemos todos os dias. Pecamos, falhamos, erramos. Pelo contrário, Deus é justo quando condena alguém, mas Ele também é justo quando nos salva por meio de Cristo Jesus. Deus não tem um estoque limitado de compaixão. Ele é eternamente compassivo. Ele é rico, abundante, transbordante em misericórdia. Isso significa que não importa o quanto nós pecamos, não importa quão fundo você caiu, não importa o tamanho da sua culpa, não importa o peso da sua vergonha, Cristo pode salvá-lo da condenação eterna. Não importa o que a gente tenha feito, não importa o pecado que cometamos. Não, pastor, eu até queria ir para a igreja, mas a minha vida está muito errada. Eu estou todo errado, eu fiz coisas no passado que eu me envergonho, e às vezes eu faço algumas coisas também que eu tenho vergonha, e eu acho que Deus não vai me aceitar do jeito que eu estou. Claro que vai. Deus vai se recusar a te deixar desse jeito, mas te aceitar do jeito que você está, Ele te aceita. Ele vai te mudar, Ele vai te transformar, Ele vai soprar vida em você, para que você saia da morte e venha para a vida. Ele não vai te deixar como você está, mas Ele diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar alívio para vocês. Venham vocês que estão mortos em seus delitos e pecados, e eu vos darei vida por meio de Cristo Jesus. E Paulo completa, pelo grande amor com que nos amou. Não é um amor frágil, não é um amor condicional ou volúvel ao amor, como o amor humano, por exemplo. Nós amamos os nossos filhos a ponto de dar a vida por eles facilmente, mas porque são nossos filhos. Então é um amor condicional. Há uma condição para eu amar o Pedro, a Débora e o Mateus da maneira como eu amo. Eles são meus filhos, por isso são amados por mim. Agora, Deus nos amou quando nós éramos filhos da ira, inimigos de Deus, alheios a Deus. Você teria coragem de morrer por um inimigo seu? Ah, pastor, eu não teria coragem nem de morrer por um amigo, quiçá pelo inimigo. Mas Deus morreu por nós, entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E o texto vai continuar dizendo que Ele nos deu vida em Cristo Jesus, nos deu vida com Cristo. Paulo insiste, quando estávamos mortos em pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui está a essência do Evangelho. Deus infundiu vida onde só havia morte. Ele não apenas nos ajudou, mas Ele nos ressuscitou. Ele não apenas estendeu a sua mão, mas nos levantou da sepultura espiritual. A salvação não é um remendo. A salvação não é um ato de Deus pegar um vaso quebrado e colar com cola super resistente. A salvação é um ato de Deus quebrar e fazer de novo. Fazer novo. A salvação é uma ressurreição, é uma nova vida. Por isso que a palavra de Deus diz que nós nascemos de novo. Deus não pega o vaso que se quebrou e cola. Ele moe, faz virar pó de novo e constrói outro novo. É um novo vaso, é um novo material.
E é isso que Deus faz com a minha e com a sua vida. Paulo continua dizendo: nos ressuscitou e assentou nos lugares celestiais. Nós não só fomos vivificados, mas também ressuscitados com Cristo e assentados com Ele nos tronos, nos lugares celestiais. Isso significa que a nossa posição mudou. De filhos da ira, preste atenção na riqueza do que Paulo está falando aqui. Alguns versículos atrás, nós lemos que nós éramos filhos da ira e da desobediência, pesando sobre nós a ira de Deus, nos levando para o inferno. De repente, nós já subimos de nível, já fomos salvos pela graça, e não bastasse isso, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. De filhos da ira, nós passamos a ser filhos de Deus. De filhos da ira, nós passamos a ser filhos do Rei Jesus. Isso significa que onde Deus está, onde Cristo está, nós também estamos. O que Cristo recebe, nós também recebemos, porque a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. As bênçãos que o Pai derrama sobre o Filho, Ele derrama sobre nós, porque nós fomos recebidos como filhos de Deus. E ele continua, Paulo resume com a frase que ecoa por toda a história da igreja, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. A graça é um favor imerecido. Perceba que Paulo está falando aqui que Deus é rico em misericórdia, por isso Ele nos tirou das trevas, e agora, pela graça, Ele nos levou à vida eterna. A graça é favor imerecido. Graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Graça é a melodia do Evangelho, a palavra que humilha o homem e exalta a Deus. Nós somos salvos porque Ele decidiu nos amar. Você não é salvo porque você é bom. Você não é salvo porque você vem para a igreja. Você não é salvo porque você devolve o dízimo. Você não é salvo porque você é presbítero, diácono, professor de escola dominical, pastor, esposa do pastor, família pastoral ou crente de longos anos da igreja. Você é salvo porque Deus, em sua graça, escolheu te salvar. E o que a gente faz quando a gente ganha um presente de alguém? Agradece. Quando você está lá com o seu filho na festa de aniversário dele, ele ganha o presente, você cutuca. O que fala para o tio, filho? Aí a criança, espontaneamente, depois de belos cutucões do pai e da mãe, obrigado, tio. A gente agradece quando a gente recebe um presente. E esse é o dever de todo cristão. Viver em gratidão a Deus pelo que Ele fez. Perceba, Deus não nos deu um carrinho, Deus não nos deu uma boneca, Deus não nos deu um carro, uma casa, Deus nos deu a vida eterna. Não é um simples muito obrigado, Jesus, e está tudo bem. O mínimo que eu e você podemos fazer como gratidão ao que Deus fez por nós, é entregar a nossa vida por Ele em gratidão. Eu vou me gastar por inteiro, Senhor. Vou gastar minha vida em prol do Teu reino, o que eu puder fazer na minha cidade, o que eu puder fazer na minha casa, o que eu puder fazer no meu trabalho, eu vou fazer para que o Teu nome seja conhecido, porque assim como o Senhor me tirou do inferno e me levou para a glória eterna, o Senhor quer fazer mesmo com outras pessoas, e o instrumento para que isso aconteça sou eu. É como o violão. Enquanto não tiver alguém que toque, ele não sai som. É preciso que o instrumentista suba, tire as belas notas para que a música seja bonita. Deus nos usa como um violão para tirar de nós a música que Ele quer cantar para outras pessoas. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Deus quer usar essa igreja, Deus quer usar a sua vida, a sua família, para que Ele possa dedilhar por meio de nós canções que transformem vidas. E para isso nós precisamos nos dispor. E é exatamente aqui que nós viramos uma chave. Deus quer nos usar.
E a pergunta que Paulo fecha os versículos de 7 a 10, poderíamos resumir com a seguinte pergunta: por que Deus nos salvou? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus fez tudo isso? Tá, eu estava morto em meus delitos e pecados, alienado pelo mundo, perdido, escravo do pecado, escravo das minhas paixões, escravo de Satanás. Deus me tirou de lá e me trouxe para cá. Para quê? Qual o intuito? Qual o objetivo de Deus ao fazer tal coisa? E aí nós vemos, em terceiro lugar, o chamado de Deus para nós em Cristo Jesus. Paulo começa respondendo aqui, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Deus não nos salvou para simplesmente ficarmos num banco sentado. Deus nos salvou para a sua glória, para que as pessoas pudessem ver por meio de nós, por meio da minha vida, por meio da sua vida, a riqueza da graça de Deus. Que as pessoas olhassem para nós e vissem: era perdido pecador, longe de Deus, completamente alheio e alienado às coisas de Deus, mas quando ele conheceu Jesus, a vida dele mudou. Fulano era assim, 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 mas depois que ele conheceu a Cristo, a vida dele mudou completamente. Eu vou lá naquela igreja para saber o que Deus está fazendo na vida do fulano, porque isso não é normal, não. Eu quero conhecer esse Deus também. Deus nos salvou com um propósito, que a graça dele seja manifesta por meio da sua vida, seu trabalho, seu casamento, sua família, todas as áreas, sua escola, seus estudos. E a pergunta que eu faço para você é: Deus está sendo glorificado por meio da sua vida hoje? Você glorifica a Deus com a sua vida? Ou você envergonha o nome de Deus com a sua vida? Ou você afasta pessoas de Deus com a sua vida? Com as suas ações, com a sua maneira de agir, de falar, de se comportar no trabalho, em casa, na igreja, na sociedade. Nós precisamos refletir sobre isso, meus irmãos. Sobre como tem sido a nossa vida. E se de fato temos glorificado a Deus. Nós fomos criados com um único objetivo: mostrar ao mundo aquilo que Deus fez por nós. A nossa única missão de vida é fazer Cristo conhecido por meio da nossa existência. Deus não nos tirou do inferno para a gente ficar sentado num banco de igreja, aproveitando um arzinho condicionado nesse calorão que está na nossa cidade. Não foi só para isso. Deus nos tirou para que a nossa vida seja um instrumento pelo qual Ele vai tirar canções que transformam outras vidas. A questão é saber se as suas cordas estão afinadas ou não com a palavra dEle. Porque um violão com cordas desafinadas, você pode colocar o melhor instrumentista para tocar, não vai sair um som bonito. Ele precisa estar afinado, ele precisa estar alinhado, ele precisa estar entregue nas mãos do instrumentista, para que ele permita ser afinado. E por vezes Deus vai pegar a nossa vida e vai esticar a corda, porque ela precisa ser afinada, e vai esticar, até nós chegarmos na nota que Ele precisa tirar de nós. E para que a nossa vida seja um instrumento vivo, um testemunho vivo da glória de Deus. E Paulo vai completar: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós estamos estudando nas quintas-feiras aqui exatamente esse tema, as boas obras. E já vimos aqui, quem está nos acompanhando no estudo bíblico já percebeu que boas obras vão muito além de obras de caridade. Boas obras que Paulo está falando aqui são as evidências, os frutos, as ações do crente que já é salvo em Jesus. Vida de santidade, obras de caridade, tudo aquilo que eu e você fazemos como cristãos, obediência, gratidão a Deus, reverência a Deus, tudo isso são boas obras. E Deus nos salvou com um propósito claro, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Aqui já Paulo está usando o termo criados em Cristo Jesus, já está falando aqui da nossa nova vida, não mais filhos da ira, mas agora criados em Jesus, para
boas obras. Você não está nesse mundo a passeio. Não. Sua vida não é para ficar brincando. Você veio para esse mundo com um objetivo claro e muito definido. Nós não somos salvos por obras, mas somos salvos para as obras. Entendeu a diferença? Não são as obras que nos salvam, mas as obras são a evidência de que nós de fato fomos salvos. As obras são a evidência de que nós de fato somos filhos de Deus, e onde há verdadeira fé, haverá transformação, haverá serviço e haverá testemunho. Paulo fala aqui sobre, isso significa, por meio de Paulo, que nós não fomos salvos apenas para assistir cultos. Nós somos salvos com uma missão: proclamar o amor de Deus, fazer Jesus conhecido. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Não precisa pregar, você precisa viver. Deus não te chamou para ser um pregador, talvez. Tem alguns aqui que Deus chama para serem pregadores, viu? Mas tem alguns aqui que Deus talvez não tenha te chamado para ser um pregador. Talvez Deus te chamou apenas para ser alguém que vive o Evangelho. Eu lembro de certa vez que eu cheguei na casa de uma família e para passar um dia com eles lá, num trabalho de campo que eu estava fazendo no Ibel, e eu saí daquela casa no final do dia transformado. Aquela família não falou nada para mim. Eles não chegaram para mim pregando o amor de Jesus, eles não chegaram para mim falando, olha, você precisa ser assim, assim, assado. Eles apenas viveram o dia deles, a vida deles. O amor dos pais com os filhos, o carinho que a esposa tratava o marido, a reverência que havia naquela família, na oração antes de comer, na vida diária. Eu falei, é isso que é ser crente. Sem falar uma palavra sobre o Evangelho de fato, aquela família me pregou sobre o Evangelho. Eles não precisaram falar, eles viveram. Eles viveram o Evangelho e eles entenderam o chamado de Deus em Cristo Jesus para a vida deles. E o dia que eu e você como igreja entendermos o chamado de Deus para a nossa vida, haverá mudança dentro da nossa casa, haverá mudança no nosso trabalho, haverá mudança dentro da nossa igreja. Talvez a sua vida familiar hoje esteja muito conturbada, problemas, discussões, aflições. Saiba que quando nós chamamos Jesus para dentro do nosso lar, saiba que quando nós entendemos a nossa missão, que é abrir mão de nós mesmos para viver para a glória de Deus e fazer a vontade de Deus, a nossa família muda. Talvez você esteja vivendo problemas no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Saiba que quando nós entendemos o nosso real motivo de estar nesse mundo, as coisas mudam ao nosso redor. E Deus nos traz paz, nos traz graça, nos traz vida. De que maneira, Deus, que eu posso testemunhar do teu amor para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais? Pergunte isso para Deus e Ele vai te mostrar. Nós não estamos nesse mundo a passeio. O cristão vive como quem carrega nas costas uma dívida impagável de amor, mas uma dívida doce, alegre, que não oprime, mas que nos liberta. Concluindo, meus irmãos, a depravação total é bem desconfortável, mas ela é necessária. Ela destrói todo o orgulho que há dentro de nós, toda ilusão do mérito próprio, e nos lembra que sem Cristo nós éramos cadáveres espirituais, escravos do mundo, do diabo e até de nós mesmos, destinados à ira de Deus. Não havia em nós nenhuma centelha de bondade que pudesse nos salvar. Ah, mas fulano é tão bom. A nossa bondade é ínfima perto daquilo que nós fizemos no Éden e que nos destinava ao inferno. A nossa bondade miserável e pequena não é capaz de nos salvar, mas a de Cristo é. Portanto, ao iniciar essa série sobre os 5 pontos do calvinismo, o ponto de partida é a gente reconhecer a nossa real condição, totalmente depravados, mas radicalmente
alcançados pela graça de Deus. Nós éramos perdidos, mas Deus não nos deixou perdidos. Quem é esse que era sem pecado, mas me perdoou? Quem era esse que, mesmo sem pecado, me alcançou tão perdido e pecador e me tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz? Eu era morto, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Essa é a verdade. Eu quero deixar duas aplicações, na verdade, bem rápidas. Primeiro, para você que ainda não entregou seu coração para Jesus e que talvez se sinta indigno, lembre-se que nenhum de nós é bom o bastante. Talvez você não entregou o seu coração para Jesus e pense aí no seu coração que para ser crente, para ter a vida eterna, para servir a Deus, precisa ser bom, precisa ter a vida toda perfeita. Não. A começar pelo pastor da igreja, todos nós aqui somos imperfeitos. Todos nós aqui estamos na mesma situação que Paulo colocou. Perdidos em nossos delitos e pecados. As nossas paixões nos absorvem. Nós éramos mortos. Se não fosse Cristo, a única coisa que difere o crente do não crente é Cristo. Somente Cristo. Somos podres como todos os outros. Somos pecadores como todos os outros. Isso não nos difere de ninguém. Então venha para Jesus, entregue o seu coração a Jesus, entregue sua vida a Jesus, porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua casa, na sua família, no seu coração, na sua vida. Saia do estado de morte e venha para a vida eterna que está sendo apresentada para você nesse momento. Conhecer a Cristo Jesus é a melhor coisa que um ser humano pode fazer. Eu sou grato a Deus por ter me chamado e ter aberto os meus olhos com 15 anos de idade. Já fazem 20 anos que eu sou um crente de verdade. Antes eu era crente meia boca. Eu nasci na igreja, até os 15 eu era o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Mas há 20 anos que eu tive um encontro real com Jesus. E isso mudou minha vida. Completamente. E eu não me arrependo um segundo sequer da escolha que Deus me fez fazer naquele dia. Segunda aplicação, para você que já conhece a Jesus, já crê em Jesus, nunca se esqueça de onde Deus tirou você. Você não é melhor que ninguém porque tem Jesus. Deus te tirou do mesmo lamaçal que o não crente está agora. Deus te tirou do mesmo abismo que o não crente está. A única diferença é que Deus já te tirou de lá e quer usar você para tirar os outros de lá também. Você não é melhor do que ninguém por ser crente. Nós não somos melhores do que ninguém por sermos crentes. Somos todos farinha do mesmo saco. A diferença é que Deus nos tirou de um e colocou no outro. Mas a gente estava aqui também, perdido em nossos delitos, mortos em nossos pecados. E Deus teve misericórdia de nós. E segunda aplicação para você que já conhece a Jesus: você não foi salvo para ficar no banco da igreja. Você não foi salvo para ficar sentado assistindo o culto. Deus te salvou para boas obras. Deus te salvou para fazer diferença no mundo em que nós vivemos. Deus nos chamou em Cristo Jesus para boas obras e não para ficarmos sentados esquentando o banco da igreja. É tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja trabalhar e agir. Que Deus nos ajude a vivermos para a sua glória de fato, a desnudar-nos o nosso coração de todo o pecado que habita em nós e vivermos para a glória dele.